sua viagem. E ela não é bem um ponto, embora no mapinha lá ela apareça como um ponto, por exemplo, aquele cruzamento marcado ali, a Avenida Brasil com a Avenida 9 de Julho, quando você vai para a realidade, ele é, na verdade, uma área composta por 4 pontos onde você vai se deslocar entre eles para você poder fazer essa integração. Então, essa demarcação, esse conceito de integração é um conceito novo, que nós precisamos criar. Precisamos, inclusive, da arquitetura, aí está o Fernando Mello, para a gente conseguir dar uma, vamos dizer, uma demarcada na cidade. Quais são esses espaços? Onde é essa conexão? Eu estou numa conexão ou não estou? Qual ponto pertence à conexão? Tá? Então, nós estamos fazendo um estudo, tanto de demarcação no solo, como também de informação ao usuário, com nome, mnemônico, para o cara poder se lembrar. Pode virar. Um outro problema da conexão é o seguinte: eu preciso facilitar essa conexão, né? Então, eu preciso diminuir o espaçamento, a caminhada do usuário. Estou pensando que ele está caminhando na chuva, no sol, tá? Para poder mudar de linha. Então, aí, de novo, o exemplo da Brasil com a 9 de julho, a gente percebe, por exemplo, que os pontos da Brasil são 2 quarteirões de distância do cruzamento para 9 de julho. Então, a gente vai precisar aproximar esses pontos do cruzamento. Na maioria dos nossos cruzamentos importantes, esses pontos estão longe do cruzamento, porque eles estavam adequados à capacidade para os automóveis. Quando você põe um ponto de ônibus muito próximo do cruzamento, você tira uma faixa de capacidade para os automóveis. Então, eles foram afastados. Você vê, por exemplo, uma conexão importantíssima da cidade, que é Brigadeiro com Paulista, porque é o único eixo radial que corta, além da Consolação, que corta efetivamente a Paulista. O ponto da Brigadeiro está 3 quarteirões abaixo do cruzamento com a Paulista. Isso numa subida. Então, é lógico que para a gente criar esse conceito de conexão, para o usuário pensar em fazer conexão, eu vou ter que aproximar esses pontos, ao custo da capacidade viária. Que no nosso caso atualmente, como essas vias deverão ter todas faixa exclusiva, já pegamos essa faixa, já é mais fácil. A briga com a engenharia de tráfego já é um pouco menor. Tá? Porque essa engenharia de tráfego, como a gente sabe, ela é uma engenharia de tráfego americana, feita para o carro. Né? Todos os conceitos da engenharia de trânsito são conceitos desenvolvidos para aumentar a fluidez, a capacidade de transporte dos carros. Tá? Bom, outra coisa importante é iluminar, né? Então, essa área, como nós vamos falar da rede noturna daqui a pouco, e funciona à noite também, essa área, a gente intensificar a iluminação dessa área, onde deverão ser demarcado o caminhamento do pedestre, para onde ele vai, para que lado ele vai. Então, eu vou falar um pouco da informação daqui a pouco. E também tem informação do serviço que passa em todos os pontos, em cada um dos pontos. Por exemplo, nesse caso, suponha que eu estou no eixo da 9 de julho, do eixo do corredor 9 de julho, e quero ir para o Ibirapuera. Então, eu sei que eu vou descer ali no D e tenho que pegar um ônibus que passa no sentido, possivelmente ali no A, é onde eu vou tomar a outra condução. Mas eu tenho que saber quais são os serviços que passam ali para eu poder ter essa opção de mudança, tá? Certeza de que passa. Então, pode virar. Isso aqui é uma proposta, lógico que mal desenhada, mas em cima do que se faz, por exemplo, a Inglaterra. Londres demarca assim, sinaliza assim, informa assim o usuário. Ele tem uma descrição da rede de transporte, que é esse azul, que é lógico que aqui a gente teria a rede estrutural de transporte. Aqui a gente deve ter um desenho esquematizado, um diagrama, tá? Dizendo, olha, você está aqui, de novo na 9 de julho com a Brasil, e dentro da conexão, você está aqui, ali no C. Você também tem que saber onde você está. Você está ali no ponto C. Todas as linhas que passam no A, no B, no C e no D, e o itinerário, vamos dizer, dessas linhas, segundo os pontos de conexão que ela passa. Em vez de demarcar pelas linhas, vai ser, ó, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Porque esses são pontos importantes na cidade. Você pode escolher, eu quero ir ali, eu escolho qual a linha eu vou tomar. Tá?
Pode virar. Isso aqui mostrar que isso não é uma ideia, aliás, acho que Barcelona copiou da gente, porque quem me conhece, eu estou falando isso faz 15 anos. E de repente, Barcelona, você entra no site de Barcelona, ele já está implantando isso. Então, eu falei, como a gente teve uma conversa com eles lá nos idos de 2002, falei, eles tiraram a minha ideia. Então, aqui só mostrando Barcelona. Aqui esse desenho, essa plantinha aqui do lado, é exatamente o que eles chamam de área de intercâmbio, que é uma área de conexão, que nós estamos chamando aqui. Os pontos de ônibus demarcados, e o mais interessante, você veja, indicação no solo do encaminhamento do pedestre, do que ele teria que fazer para chegar no ponto que ele deseja. Tá? É só uma amostra de que isso, já de uma certa forma, já está espalhado em Londres, em Paris, em Barcelona. Pode virar. Falei muito que precisa ampliar a conectividade. A gente tem um sistema de ônibus, e um sistema viário também, mas principalmente o sistema de ônibus, que ele tem uma concentração de serviço nos eixos radiais, que são esses laranjas grossos que estão indo para o centro, se encontram todos ali no centro. Por isso que o centro é o grande nó de conectividade. E, em compensação, nos percursos perimetrais, quer dizer, que circundam o centro, a gente tem linhas fininhas, tem uma oferta pequena, oferta de meia e meia hora, cada 20 minutos, tá? E aí nós pegamos avenidas largas nossas, Pacaembu, a Avenida Brasil, Sumaré, que tinha, agora a gente ampliou bastante a Sumaré. Mas então a gente tem um sistema viário feito que não é radial, por exemplo, a Pedroso de Moraes, mas que não passa ônibus. Né? Então, esse sistema viário nós queremos resgatar e criar essas vias estruturais, perimetrais, para atender em rede, porque senão a gente não tem rede, senão a gente tem que vir todo mundo para o centro para pegar outro ônibus. Tá? Então, e para fortalecer, então a gente precisa reduzir a quantidade, a sobreposição de linhas nos eixos radiais e fortalecer os eixos perimetrais, dando uma frequência de rede para esses eixos. Tá? Para isso, e também para dar legibilidade, a gente precisa uma coisa que a gente está falando há 10 anos e que até hoje não conseguimos fazer: estruturar o serviço. Criar linhas estruturais, né, que tem uma função de complementar o sistema sob trilho, ligar subcentros regionais entre si ou com a região central, e meio criar uma espécie de espinha dorsal que oriente o deslocamento do sistema de transporte. Se eu chegar na rede estrutural e reconhecer a rede estrutural, eu já sei que eu posso ir de um lado para outro da cidade. Tá? Essa rede deve utilizar os principais corredores viários, que é onde se acumula aquele monte de ônibus que vem de um monte de lugar, atende demandas concentradas e deve operar com veículos maiores. O serviço local, em contrapartida, eu quero outra coisa, eu quero espalhar. Eu quero cuidar de uma demanda dispersa, mas de uma demanda dispersa, eu quero cuidar dessa demanda dispersa, não de hora em hora, como a gente faz hoje. Eu quero cuidar dessa demanda dispersa com frequência. Com frequência, para que o cara não tenha que esperar muito. Então, por isso é importante essa segmentação, para o cara diminuir o tempo de espera. Tá? Qual é a função desse serviço local? Um é o acesso à rede estrutural, vou levar para ele poder chegar à rede estrutural. O outro é um atendimento que, por exemplo, a cidade de Guarulhos é do tamanho da área norte da Zona Leste, ali, do norte da Zona Leste. Do mesmo tamanho, mesma população. Ela tem um serviço local, que é o atendimento aos centros de Guarulhos, e um sistema estrutural metropolitano que vem para o centro metropolitano. Nós, por fazermos parte do mesmo município, desatendemos os polos locais. Todos estamos centrados no serviço que traz ao centro. Então, nós precisamos criar, nesse serviço local, um atendimento aos equipamentos locais, às escolas, aos hospitais, ao comércio local. Tá? Ele não deve utilizar nem competir com o serviço estrutural. Tá? E deve operar com veículos, preferencialmente com veículos menores. Porque ele tem que acessar o lugar, primeiro, para conseguir dar maior frequência, de forma econômica. Segundo, para eu acessar lugares que o outro veículo maior nem sempre consegue alcançar. Só que nós temos um problema. Nós estamos falando, mas você está falando de novo que você vai fazer isso? Faz anos que nós não conseguimos. Toda vez que a gente tenta troncalizar o sistema, a população se ressente muito
e a gente acaba não conseguindo. Então, aí eu falei, não, mas aí eu fiquei pensando cá comigo, nós vamos mudar a estratégia, nós estamos com uma estratégia errada. E com base na experiência da linha da madrugada, nós acabamos desenvolvendo outro conceito que eu acho que é bastante interessante, novo para a área de transporte e que acho que vai dar certo. Então, assim, a reflexão básica, o serviço atual de ônibus, nas horas de maior demanda, a gente tem um problema de capacidade, a gente trabalha no limite da capacidade. O problema da hora de pico, se a gente lembrar, não é o cara falar, não passa o ônibus. Dificilmente alguém fala que não passa ônibus. O ônibus passa lotado. E isso é um problema de capacidade. Eu falo assim, não, mas então vamos pôr mais ônibus? Não adianta pôr mais ônibus. Porque se eu colocar mais ônibus, vai fazer uma fila de ônibus. Você vai ficar sentado ou de pé apertado dentro do ônibus. Você vai esperar dentro do ônibus. Então, o problema da hora de pico é um problema de capacidade viária. Não é capacidade do serviço, capacidade viária. Assim como o metrô. O metrô da Leste, da 3, ele está sem capacidade viária. Não dá, estoura. Então você vai ter que esperar. Tudo que eu fizer de medidas organizacionais, nessa hora eu acabo criando mais, vamos dizer, turbilhão do que exatamente aumentando, ampliando, melhorando o movimento. Para ampliar, melhorar essa hora, eu tenho que fazer linha de metrô, que é ampliar a capacidade viária, tenho que fazer corredor de ônibus à esquerda, que é ampliar a capacidade viária, e tenho que fazer minhas faixas exclusivas, que também é ampliação de capacidade viária. Em compensação, pode tirar, fora dos horários de pico, né? Que é, vamos dizer, o pico são 8 horas, 4 da manhã e 4 da tarde. Sobram, portanto, 16 horas em que o problema não é capacidade. Nós temos capacidade. E aí a reclamação é diferente. O que acontece nesses horários? O ônibus não passa. O ônibus para de passar. É uma tradição na forma de dimensionamento. É uma tradição na forma de dimensionamento de transporte, de qualquer sistema de transporte, a gente dimensionar pelo pico. A gente dimensiona pelo pico porque é o pico que define a frota que eu preciso de ônibus. Então você faz o pico, depois simplesmente você degrada ainda, por exemplo, fora do pico eu pego 60% das mesmas linhas da frota, nos domingos 40% da frota e de madrugada, se possível, nada. Né? Então, assim, acaba ficando, esse foi o raciocínio durante anos. E a reclamação nesse horário, o ônibus não passa, quer dizer, ele retira a frota. Então, nesses horários, sim, dá para a gente qualificar o sistema de transporte. Nesses horários é que as medidas de gestão, tipo reorganização de serviço, oferta em rede e operação controlada, vão efetivamente melhorar a oferta de transporte. Volto de novo a falar do metrô. O metrô, na hora de pico, funciona lotado, desconfortável, assim como os ônibus, mas fora do pico ele funciona muito bem, porque ele funciona com intervalos de no máximo 5 minutos, você faz a sua integração e consegue ser atendido, manter o atendimento elevado, tá? Com qualidade elevada. Bom, para isso a gente foi ver como é que se distribui essas viagens ao longo do dia. Então isso aqui é um dia, embaixo é a hora do dia, na vertical é volume de passageiros, de viagens, porque esse dado aqui é um dado da pesquisa Origem e Destino de 2012. Então, esse vermelhinho são as saídas, porque na pesquisa Origem e Destino, o cara responde a hora que ele começou, a hora que ele saiu de casa e a hora que ele chegou no trabalho, por exemplo, para onde ele foi. Então, o vermelhinho é a hora que ele declarou que ele saiu e o azulzinho é a hora que ele declarou que ele chegou. Então, pode virar. Então, você percebe aí claramente 2 picos, o pico da manhã, o pico da tarde, um leve pico no almoço e mais ou menos... A gente traçou um traço ali, meio assim, para atender o pico do almoço, tá? E aí a gente dividiu isso em 4 períodos. Então, um período de pico da manhã, período de pico da tarde, um entrepico no meio do dia e na noite e depois a madrugada propriamente dito, tá? E aí vamos ver a demanda. O que acontece com a demanda aí? Então, olha, 30%, 29% da demanda do dia útil, que é 7 milhões, 9 milhões, não está marcado aí, mas é 2 mais 2, 6, 8 milhões mais ou menos. Então, 29% fica no pico da manhã, 29% no pico da tarde.
30% da demanda do dia nesse intervalo do dia útil. Aí é mais ou menos a mesma quantidade de passageiros transportados nesse intervalo. Só que por que ele é menor? Porque ele é transportado em 8 horas, enquanto os outros são transportados em 4. Então, aqui nós não temos problema de capacidade. E de madrugada, quando a demanda cai da forma que vocês estão vendo aí. Pode virar. Só para dar, além disso, volta um pouquinho. Então, o que nós pensamos, basicamente? O que vamos fazer? Vou imaginar assim, eu vou trabalhar com uma rede que atenda esse período, que seria esse período laranja aí, tá? Essa demanda de laranja, uma rede com organização em rede de linhas, troncalizado, e depois, na hora de pico, eu ponho um reforço de linhas diretas, que é para não atrapalhar tanto o usuário que está saindo de manhã para o seu trabalho. Tá? Então, vamos virar. Outra coisa interessante é a distribuição regional. Por exemplo, na hora, no pico da manhã, que tem 2 milhões e 100 passageiros, veja só, dos bairros para os centros expandidos, a gente tem 38%. 43% ficam nos próprios bairros, isso está distribuído em toda essa área verde. E 4% circulação dentro do centro expandido, que a gente que tem origem e destina dentro do centro expandido. E 3% para fora, voltando para as regiões. No entrepico, ao contrário, você tem 51% que ficam na mesma região. 17% que vem para o centro, 16% que saem do centro. Portanto, você tem um índice de renovação muito melhor nessa hora de pico, tem ida e volta. E 9% na coisa. Então, só isso para mostrar que a distribuição é completamente diferente. Hoje, a gente simplesmente pega a rede e degrada a 60%, portanto, aquelas linhas que vêm para o centro vêm vazias. Elas são as que têm mais frequência, vão diminuir a frequência, mas vão continuar com mais frequência. Pode virar. Então, a gente decidiu a história das 4 redes, que o Gilmar já tocou, a seguinte situação. Então, a gente vai fazer uma rede, que a gente está chamando de rede dia útil, que é a rede fora de pico, porque ela funciona em rede, tá? Nesse horário, que funciona o dia inteiro, quer dizer, essa rede funciona o dia inteiro, tanto na hora de pico quanto fora de pico. E no pico, a gente vai fazer um reforço com linhas diretas. O reforço, ao invés de ser simplesmente aumento de frequência, vai ser o funcionamento de linhas que saem dos bairros, não passam pelos terminais e, como expressa, vão direto para o centro. Tá? No sábado, a gente acha que pode ser a mesma rede do fora de pico dia útil, e o domingo a gente vai fazer uma rede específica, porque o domingo a gente deve ter atendimento específico para os parques, que no dia útil pode ser feito com uma integração ou não. Tá? E a rede da madrugada, e a gente já está fazendo e vai lançar, que são esses pedacinhos em azuis que estão aí. Então, são 4 redes. Viram? Então, a rede da madrugada, a rede do domingo, rede fora de pico sábado e rede dia útil. Então, essas redes, só lembrando, elas não são redes dispareadas. Cada hora vai funcionar do jeito, está louca agora? Cada hora vai funcionar do jeito? Não, elas são redes que vão se complementando. Então, a menor rede, a que tem menos linhas, no caso, 151 linhas, é a rede da madrugada. Depois vem a rede do domingo, tem mais linhas, nós temos que atender, e é diferente, porque no domingo o metrô funciona, na madrugada o metrô não funciona. Então, a nossa organização, algumas linhas vão deixar de existir e outras vão passar a existir. Rede do dia útil é uma rede, na sua maioria fica igual, mas ela é maior também, tem mais linhas. E, por fim, a rede do dia útil, hora pico, que é com reforço, que são linhas que vão funcionar só na hora da madrugada, só na hora de pico, desculpa. Bom, características operacionais das linhas estruturais. Então, nós temos 2 tipos de linha estrutural, que é a linha de rede e as linhas de reforço. A linha de rede funciona o dia inteiro, a oferta é organizada em rede, são linhas mais diretas possível, ida e volta da linha na mesma via sempre que possível, início e término em terminal, sempre que possível, veículos grandes, maiores, de padrão 15 metros para cima, padrão articulado, superarticulado e biarticulado. Intervalos, isso que é importante, máximos. Intervalo máximo significa que, independente por hora, que você está vendo, então, dia útil e sábado, 5 minutos. Então, as linhas que vão ficar na rede vão ser de 5 minutos.
Para vocês entenderem, isso significa uma redução de linhas, porque se eu não reduzir as linhas, eu não consigo dar essa frequência com sustentabilidade econômica. Então, eu tenho que troncalizar as linhas, eu vou ter que fazer a integração, mas eu vou garantir que o ônibus passa de 5 em 5 minutos, máximo, tá? Lógico que pode ser menor. Domingos e feriados, 10 minutos e madrugada, 15 minutos, tá? Linhas de reforço funcionam somente nos horários de pico, início em bairro e término em terminal, quer dizer, ela vai sair lá, por exemplo, como que é o exemplo que eu tenho aí do Cantinho do Céu, e aí ela pode chegar até o Grajaú e vai até o centro. Início em bairro e término em terminal, trecho de bairro sobrepõe linha local na hora de pico, quer dizer, o trecho do bairro vai sobrepor a linha local e os veículos são menores, tá? Aqui eu vou fazer o contrário, eu vou estipular uma frequência máxima. Eu não quero que essas linhas tirem a demanda das minhas linhas de rede, tá? Porque senão eu mato o sistema local que está lá também. Eu mato o operador local que está lá. Pode virar. Linhas locais. Intervalo máximo. Dia útil, sábado, 10 minutos. Domingos e feriados, 20 minutos. Madrugada, 30 minutos. Nós vamos ter 3 tipos de linha locais, como eu havia falado. Um de acesso à rede estrutural, que pode ser a mais longa. A gente supõe um comprimento máximo de 10 quilômetros. Uma de interligação entre bairros que cruzam a rede estrutural, com 5 quilômetros por sentido, e uma de acesso às atividades locais, que seria 3 quilômetros. Isso dá mais ou menos um percurso de 30, 15 e 10 minutos, com uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Pode virar. Está acabando. Aqui só para mostrar o que é a linha de reforço, aí é o exemplo que eu dei, lá é Cocaia, tá? Terminal Grajaú e terminal Bandeira. Então, fora do pico a gente vai ter terminal Grajaú, terminal Bandeira, e Cocaia, terminal Grajaú, terminal está vazio, vai dar conta disso, e no pico, além dessas duas, a gente teria mais essa linha de reforço, que sai de Cocaia e vai direto para o terminal Bandeira. Tá? A mesma coisa, aqui é um exemplo ao contrário, é um exemplo da terminal Cidade de Tiradentes até o metrô Penha, ela funciona fora do pico inteira, e aí tem uma linha local que chega naquela conexão Jardim Roseli, só que ali, quando ela chega ali na hora de pico, ela é muito cheia, os ônibus já estão lotados. Então ali eu vou partir um ônibus novo, uma linha de reforço para fortalecer esse pedaço, para poder atender essa demanda que chega aí na conexão Jardim Roseli, tá bom? A gente, só para fazer agora rapidamente, a gente tem uma classificação. A gente tem 4.500 quilômetros de viário atendido pelo sistema de ônibus, dos quais 1.200 é o que a gente chama de viário de apoio a esse sistema estrutural. É lógico que nesse viário de apoio tem vias largas, né, e tem vias que são de uma faixa só, tipo Cantídio Sampaio. Então a gente tem todo tipo de via aqui, via adequada e via fisicamente adequada para a função que ela faz na cidade e via fisicamente inadequado. Então, a gente classificou esse viário em 2 níveis. Viário nível 1, que são aqueles que vão ter os corredores de ônibus, que pode fazer faixa exclusiva à direita ou à esquerda, porque tem espaço, e que tem pelo menos, principalmente as que têm 3 faixas por sentido, ou 2 faixas por sentido, para você conseguir garantir a continuidade do eixo. E viário nível 2, todas as outras, onde eu não posso reservar uma faixa exclusiva para o ônibus, tá? Pode virar. E aí nós vamos classificar, então, as linhas estruturais. Isso tendo em vista o controle da velocidade que eu vou conseguir fazer em linhas estruturais de rede que utilizam esse viário nível 1 e, portanto, eu tenho maior controle da velocidade, porque eu vou conseguir reservar um espaço no viário para ela, e estruturais de rede no viário nível 2, onde eu não consigo reservar espaço, portanto, tenho menos controle da velocidade. Nas linhas locais, a gente vai diferenciar linhas locais que são dos centros expandidos e linhas locais que são das outras regiões da cidade. E aí, a gente propõe, uma divisão em 3 tipos de empresas, 3 tipos de organização. Uma desse tipo A, que estaria, por exemplo, operando os corredores e essas avenidas onde eu tenho controle da velocidade. Tipo B, que é o sistema estrutural, tão importante quanto o A,
mas ela passa num viário que você controla menos a velocidade, portanto, o risco de cumprir o tempo previsto tem que ser compartilhado, não adianta ser só do operador, porque não dá correto, e também as linhas locais do centro expandido. E um terceiro tipo de contrato, que seria o semelhante às nossas permissões atuais, que seria o das linhas locais regionais. A nossa proposta, nosso calendário é agora nós estamos implantando a rede da madrugada, dia 28 de fevereiro, devemos implantar a rede de final de semana em julho, né, Gilmar, 2015, e a rede fora de pico em dezembro e a rede pico daí o ano que vem. Bom, eu vou falar só um pouquinho do noturno, que aqui noturno é exatamente tudo isso que eu falei aqui sobre o que é rede, o que não é rede, a gente fez no noturno, tá? Então, no noturno, pode virar. Ele vai funcionar das 0 às 4 horas da manhã e vai para atender. Ele foi desenhado para atender pronto-socorros, hospitais, regiões de bares e casas noturnas, CEAGEPs, delegacias e outros mais, tá? São 50 linhas estruturais que têm intervalo de 15 minutos, que são essas linhas azuis, que vocês podem ver aí, que elas vão desde do centro até Cidade Tiradentes, Grajaú, Capelinha, quer dizer, ela está expandida pela cidade inteira. E essas linhas estruturais, elas nascem e morrem no terminal, que é o ponto de controle, e 101 linhas locais com intervalo de 30 minutos. São 32 terminais, que são os principais pontos de controle desse serviço, e 160 conexões. Essas conexões, elas ainda não estão adequadas, a gente está fazendo os projetos para elas. Nós vamos lançar agora a rede noturna com as linhas e estamos preparando o estudo das conexões, o estudo funcional e, posteriormente, o projeto básico de como a gente vai adequar essas conexões, como ela vai ser marcada na cidade. Isso são as coisas, o tipo de estudo que nós estamos fazendo nas conexões. Então, é o reposicionamento do ponto de parada, a melhoria da iluminação pública, intervenções nas calçadas e sinalização para o cara saber onde estão os pontos e coisa e tal, e também sinalização de faixa exclusiva. Terminais, como eu disse, são 32 terminais, eles são os principais pontos de controle, são esses amarelos. Desses 32, 11 são metropolitanos, então nós estamos com um convênio com a Secretaria Metropolitana para emprestar esses terminais. São os principais locais de transferência, e é assim, o cara tem que ter na cabeça da rede da madrugada. Eu vou para um terminal que eu consigo ir para a cidade inteira. Se eu for para qualquer um desses terminais, eu vou de qualquer lugar para qualquer lugar da cidade, tá? Então, a rede da madrugada, para ela poder funcionar, e é o terceiro ponto, o terceiro pilar nosso, a gente tinha que, não adianta eu pôr esse ônibus da rua e não ter controle para o cara ter certeza de que aquela linha vai passar mesmo naquele horário programado. Então, para isso, a gente desenvolveu uma aplicação quase que inédita para o sistema de ônibus, de forma geral, que a gente está chamando de operação controlada. Então, nós temos uma nova base conceitual para tomar conta desse serviço da madrugada. Isso é um projeto piloto que deve ser implantado também nas outras redes. SP-Trans assume, então, novas bases conceituais. SP-Trans assume o controle da operação, CET assume o controle do viário dos ônibus e as empresas privadas fornecem a frota e as equipes treinadas. Quem vai dar ordem de partida, quem vai acompanhar o que aconteceu com o carro, vai ser o CCO da SP-Trans. Sistema de procedimentos operacionais padrão. Foi desenvolvido, ao longo do tempo, um conjunto de procedimentos para disciplinar e para padronizar as ações de todas as pessoas que trabalham, que operam no sistema de transporte. E todos esses profissionais foram treinados, os motoristas, os cobradores, os fiscais. Pode virar. Só dando uma ideia do que é essa operação controlada, quem manda na operação controlada é um CCO, tá? O CCO da SP-Trans acompanha desde a saída do veículo da garagem, a garagem avisa ao CCO o número do veículo e ele começa a acompanhar via GPS, via o sistema SIM. Ao chegar no terminal, tem os fiscais que avaliam esse veículo. Como nós queríamos um serviço de excelência, nós queremos os carros limpos, ônibus sem pneu careca, com porta que fecha, com luz que acende, o motorista uniformizado e treinado tudo em cima, tá? Se alguma coisa dessa não acontece, a gente
devolve o veículo e pede outro. Tá? A CCO coordena a integração horária entre os veículos que estão chegando. Por que o CCO que manda? Porque ele que coordena a integração entre os veículos locais com os veículos estruturais. Às vezes eles podem segurar um pouco uma linha estrutural que está saindo, porque ele vê que está chegando ali um serviço local. E a CET participa com a gente fiscalizando o viário. Quem vê a responsabilidade de fiscalizar o sistema viário, de deixar esse sistema viário em ordem para o ônibus poder usar, é da CET. Está incluída na operação controlada. A grande mágica que a gente conseguiu fazer, a gente tem uma experiência de 12 linhas que já estão funcionando. A gente põe uma reserva operacional. Em todos esses terminais, a gente tem 2 ou 3 ônibus tripulados que ficam ali só para evitar que a linha tenha atraso. Então, esse ônibus ele serve para substituir, entrar para conseguir cumprir horário, se acontecer algum problema de trânsito, ou quebra de veículo, ou incidente na via. Tá? Essa utilização da reserva operacional é autorizada pelo CCO. Para esse caso, nós estamos pagando esse serviço por custo. Nós não conseguiríamos oferecer um serviço desse se a gente fosse pagar por passageiro transportado, porque a quantidade, esse serviço da rede da madrugada é para dar acesso à cidade. Né? O veículo não está cheio, e nem nunca estará cheio, mas ele dá chance de todos terem acesso aos equipamentos da cidade e assim fortalecer o transporte coletivo como um modo alternativo ao carro. Tá? Só para falar um pouco do projeto piloto, a gente tem 12 linhas que já estão em funcionamento desde fevereiro de 2014, e foi uma experiência muito bem sucedida, a gente conseguiu resultados bastante bons. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui para vocês. Então, quanto ao cumprimento de viagem, que é as partidas que foram dadas. Nós cumprimos basicamente 100% nesse período todo, 100% das partidas, enquanto nas outras linhas noturnas, que não estamos controlando, a gente tem mais ou menos 70% só de cumprimento de partida. A mesma coisa acontece com a pontualidade. Aqui, considerando um atraso de 3 minutos do horário programado, a gente tem 90% de atendimento a esse horário na operação controlada na madrugada e 60%, 50% nas outras linhas que funcionam de madrugada sem operação controlada e que vão deixar de funcionar a partir do dia 28. Terminando, a gente fez uma pesquisa nos usuários dessas 12 linhas e 43% dos usuários entrevistados não utilizavam linha de ônibus antes da gente implantar essas 12 linhas. E assim, quais eram eles, por exemplo? Quais são essas categorias? Não usava ônibus, 24%, ia e voltava andando, 10%, ia de carona ou de carro, 6,8%, usava táxi ou não voltava para casa. Uma parte dos empregados tem até lugar para dormir nos bares, para poder, porque não tem como voltar para casa. Bom, é isso, a gente vai implantar dia 28 agora, espero a cooperação de todos. Obrigada. Sabe atender a luz da minha cara? Sabe atender a luz da minha cara? Muito obrigado, Ana Odila. Eu solicito agora, Ana Odila, inclusive, que fique na mesa para o debate. Por favor, fica, Ana Odila, e nós temos uma apresentação, é Roberto, né? Roberto, sobre o aplicativo já desenvolvido. Eu solicito que o Roberto venha aqui, então, para fazer a apresentação do aplicativo. E, na sequência, nós vamos recompor a mesa e iniciar o debate. Hoje, nós vamos mesclar o debate dos conselheiros com a palavra livre, priorizando os conselheiros, tanto do CMTT, como do Concidade, como os CONSADs, mas eu peço para todos ficarem tranquilos, que teremos tempo para todas as perguntas e o debate aqui, sem maiores transtornos. Roberto, então, que desenvolveu o aplicativo. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberto, da Cipópolis. A gente desenvolveu um aplicativo aí para o lançamento da rede da madrugada. O objetivo do aplicativo como o secretário Gilmar Tato já disse, é aumentar a quantidade de informação para o usuário confiar na rede da madrugada e poder chegar aí no ponto e ter certeza que o ônibus vai passar por lá, e diminuir também o tempo de espera dos passageiros na madrugada no ponto, para evitar problemas de segurança que podem acontecer. Então, na verdade, o aplicativo ele já existe, hoje ele tem essa cara.
Esse é o ícone do aplicativo, a tela principal está ali no meio, ele geolocaliza o passageiro, identifica o ponto de ônibus mais próximo e ele mostra os ônibus que vão passar naquele ponto de ônibus e o horário esperado, o horário em tempo real, aquilo lá é tempo real, que o ônibus vai chegar ao ponto, né? Então, o usuário sabe que o Vila Brasilândia vai passar dali a 4 minutos. Então, se ele quer pegar o Vila Brasilândia, ele tem que correr para o ponto, porque daqui a pouco vai chegar. Além disso, a gente mostra informações do Catraca Livre, foi uma sugestão do próprio secretário Gilmar Tato também, nessa ótica de acesso à cidade. Então, para o passageiro saber o que está acontecendo em volta dele na cidade, saber que tem eventos culturais no ponto onde está esperando, enquanto ele espera o ônibus no ponto, ele pode saber as atividades culturais que tem em volta dele naquele momento. E a gente também mostra ali mais embaixo, em tempo real, informação de trânsito daquela linha, né? Então, a partir do ponto onde está o usuário até o ponto final, qual a situação do trânsito naquela linha. Essa situação do trânsito é legal eu detalhar um pouquinho, porque esse trânsito que a gente mostra não é o trânsito de carro. Esse trânsito que a gente mostra é o trânsito de ônibus, tá? Então, tem muito veículo de mídia, site, que quando fala de congestionamento na cidade, fala o congestionamento do carro, né? Não sei quantos quilômetros de congestionamento, etc. E a informação do congestionamento do carro, ela é irrelevante para o usuário de ônibus, porque o usuário de ônibus não está na mesma via que o carro, né? Graças às faixas exclusivas que foram criadas nessa administração, já existiam e foram ampliadas agora, o ônibus ele tem um outro perfil de trânsito, né? Então, para o usuário de ônibus, não importa saber que a Radial Leste está parada, porque o ônibus na Radial Leste ele anda. Então, eu posso pegar um ônibus que passa na Radial Leste sem problema, mesmo se a Radial Leste estiver parada para os carros. Então, essa informação que a gente está mostrando é a do ônibus, né? Então, aquilo lá, se o usuário ele vê aquilo, ele sabe que o ônibus dele vai pegar um pouco de trânsito no começo e depois vai andar um pouco melhor. Bom, e se o usuário quiser saber o horário de chegada dos ônibus em outro ponto, que não aquele mais perto dele, que foi automaticamente identificado pela aplicação, ele pode tocar na área lá do mapa e escolher. Então, aquela tela lá à direita mostra todos os pontos que estão próximos ao usuário. Ele pode selecionar um outro ponto e saber os ônibus que estão passando naquele outro ponto para ajudar o usuário a tomar uma decisão de onde ir e qual ônibus pegar. Para o lançamento da Rede da Madrugada, a gente fez basicamente 3 mudanças. Uma primeira é uma mudança de identidade visual. Então, a gente alterou o ícone da aplicação, do aplicativo, para ficar mais próximo da identidade visual da rede noturna, né? E mudamos o nome, rebatizamos o aplicativo como Coletivo da Madrugada. Então, vocês já podem ir na Google Play, digitar Coletivo da Madrugada, vocês vão ver o aplicativo lá, ele já está disponível para download, é grátis, é gratuito para os passageiros. A segunda mudança que a gente fez foi alterar o ícone do ônibus, né, durante a madrugada. Então, se o passageiro estiver no ponto de ônibus esperando o ônibus, ele vai ver esses ícones mais escuros, para ele identificar que esse é aquele serviço que a Nodila falou, aquele serviço prêmio, aquela linha que está sendo operada com maior precisão, com maior pontualidade, que é essa linha da madrugada, que é o piloto da operação que vai passar para a cidade inteira. Então, a gente ainda está fechando um pouco a identidade visual desse ícone para deixar bem claro para o usuário que é da rede noturna. E o usuário, se ele toca em um desses cartões, né, do lado ali no centro, a gente vê que o cartão ele abre, né, cada linha dessas a gente chama de cartão, então o cartão abre e ele mostra não só o próximo horário de passagem, mas os ônibus que vão vir depois, em seguida, né? Então, ali, por exemplo, tem um Ipiranga que está chegando. Provavelmente eu não vou conseguir pegar aquele Ipiranga que está chegando, mas eu sei que dali a 7 minutos passa um outro Ipiranga e dali a 18 minutos vem mais um. Então eu posso adaptar meu horário de saída aos horários de passagem dos ônibus em tempo real. Além disso, a gente está colocando mais uma informação durante o dia. Então o usuário que estiver usando o aplicativo durante o dia, ele vai receber essa informação de quantas linhas noturnas passam por aquele ponto de ônibus onde ele está. Então, o objetivo disso é que essa rede noturna ela é nova, tem novas linhas que são desconhecidas, que ninguém conhece o trajeto ainda, que são diferentes da linha diurna, e isso é uma forma do passageiro explorar um pouco essa rede noturna e conhecer as linhas que passam perto da casa dele, as linhas que passam perto do local de trabalho dele, e identificar um pouco as linhas novas que vão operar na madrugada. Então, tocando naquele cartão, ele abre, mostra o número da linha e o nome da linha, os horários de passagem, e se o usuário toca naquele botão ver rota, ele consegue ver a rota dessa linha da madrugada, o que ela faz na cidade, quais as regiões por onde ela passa. Então, com isso, o passageiro consegue identificar
o ônibus que, por exemplo, ele pode usar para voltar para casa durante a madrugada, ou que ele pode pegar saindo de casa para ir a algum lugar durante a madrugada, e começar a se familiarizar um pouco com essas linhas novas que vão operar durante a madrugada. Bom, era basicamente isso, então o aplicativo está disponível na Google Play, chama Coletivo da Madrugada, vocês já podem baixar e utilizar.